maneira. Muito bem, presidente. Eu agradeço aqui a oportunidade. Apenas concluo que a senhora entendeu que esse trabalho que foi feito por essas duas empresas foi um trabalho bem fundamentado, que esse era o número razoável, 88 bilhões. Mas não é número de corrupção. Esse é o número de valor justo por conta de uma série de ineficiências. Ele precisava ser calculado para podermos fazer os testes de impairment que certamente o nosso presidente Vendini está fazendo na companhia. Vamos ao próximo autor, deputado Onyx Lorenzoni. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, eu fico olhando aqui a linha do tempo e a senhora Maria das Graças assume a diretoria de gás e energia da Petrobras pouco mais de um ano depois do escândalo do Mensalão, aonde o Procurador-Geral da Justiça denuncia os 40 do Mensalão. Aí eu fico ouvindo, eu já lhe ouvi na CPMI, lhe ouço aqui de novo, e eu fico pensando, se a senhora, e posso lhe dar o benefício da dúvida, se a senhora realmente não enxergava, mas a senhora é uma pessoa muito preparada, a senhora é uma mulher aparentemente competente, a senhora não enxergou nada nesse tempo todo, então aí a senhora pecou por omissão. Ou se a senhora enxergou, a senhora tem conivência. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas. Em 3 de abril de 2009, a senhora é diretora, a senhora Venina manda um e-mail para a senhora sobre os problemas de Abreu e Lima. Em 4 de maio de 2009, a senhora Venina lhe manda outro criticando a contratação da Petrobras com dispensa de licitações. Em 7 de outubro de 2011, a senhora Venina escreve para a senhora, alertando sobre o esquartejamento de projetos e licitações. Em 27 de maio de 2014, Venina faz a apresentação na sede da Petrobras no Rio, sobre perdas envolvendo comercialização de combustível no exterior. Em 20 de novembro de 2014, Venina escreve um e-mail para Graça Foster, alertando que desde 2008 há um esquema de desvio de dinheiro na área de comunicação da diretoria de abastecimento, que eram excessivos os aditivos de Abreu e Lima e que existiam desvios em Singapura. E eu quero lhe perguntar o seguinte, tem aquele técnico, Fernando Sá, que foi tirado da gerência de abastecimento ao alertar a companhia sobre o superfaturamento na Abreu e Lima, a Renest. Nada disso lhe mobilizou. A senhora em nenhum momento diz que tomou qualquer tipo de providência. E aí tem toda uma capitulação aqui, né? Que nós levantamos. Prevaricação. Deixar o funcionário por indulgência. Pode ser uma indulgência, pode ser uma pessoa muito indulgente. De responsabilidade subordinada. Peculato. Concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valente da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Corrupção passiva. Deixar de praticar ou retardar ato de ofício. No dia 23 de maio de 2014, outra história curiosa. O presidente da SBM, com informações de que o Ministério Público holandês havia confirmado a transferência de valores, lhe comunica sobre as questões envolvendo funcionários da Petrobras. Em dia 23 de maio, a Petrobras oficia a Controladoria Geral da União. Em 26 de maio, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro atua sobre a investigação. Em 11 de julho, a senhora na CPMI diz que desconhece completamente e que a única notícia que a senhora teve sobre a SBM foi em 3 de fevereiro pelos jornais. E ainda se vangloriou naquela CPI de que havia sido feita uma investigação da Petrobras de 41 dias que não concluiu nada. Falso testemunho, senhora Maria das Graças. Artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha. Vamos adiante. Sobre o aspecto civil, eu vou pedir o tempo de liderança do democrata. Sobre o aspecto civil,
Improbidade administrativa. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem a serviço do preço superior ao mercado. Vamos ao seu caso. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros enriqueçam. E seus colegas de diretoria enriquecerem, a senhora sabe disso. Tem um que devolveu, um gerente, terceira categoria da Petrobras, devolveu 97 milhões de dólares. Improbidade administrativa. Deixar de praticar indevidamente ato de ofício, que aí eu lhe enquadro na questão de omissão. Aí, a senhora dá uma entrevista coletiva no dia 17 de novembro de 2014, dona Maria das Graças Fortes. E a senhora diz o seguinte... Para concluir, deputado. Não, pediu o tempo do partido. Também como líder também? Claro. Eu lhe peço. Eu quero só... Antes do tempo partidário. Vossa Excelência vai falar como autor do requerimento e acrescentar também o tempo. Exatamente. O tempo de líder. Okay. Exatamente. Vossa Excelência, apenas me permita... A pergunta que eu quero fazer... Faça agora. Ainda no tempo dos 5 minutos, para depois concluir o raciocínio. Já acabou. Conclua. Se ela realmente não tinha conhecimento de nenhuma dessas coisas. 2, se as avassaladoras declarações, negando que houvesse questões avassaladoras para suspender o contrato de 17 de novembro, ela mantém. E terceiro, se num episódio em que a presidente Dilma realmente pediu a ela para que não, como queria o Manteiga, não publicasse aqueles 30 bilhões de dólares, 88 milhões que ela queria apropriar, ela apropriou uma nota de rodapé. Ok, presidente, tá bom. Essas são as 3 perguntas para ela. Eu quero Vossa Excelência agora, aguardo um pouco que ela vai responder as 3 perguntas. Antes, porém, a questão de ordem para a deputada Maria Senhor do Rosário. presidente, nos termos do artigo 256, parágrafo 5º, eu quero rejeitar toda a imputação de responsabilidade e tipificação que inadequadamente foi apresentada pelo deputado Onyx Lorenzoni, porque a convidada, Graça Foster, petroleira, ela está aqui, ex-presidente da Petrobras, está aqui conosco, fazendo seu depoimento, e eu quero dizer que ela não está acusada de nada que o deputado Onyx Lorenzoni imputou. Então eu rejeito veementemente que ele utilize aqui tipificações que visam apenas um espetáculo que desmerece a CPI. Que desmerece o trabalho. E que desmerece a Graça Não é O investigação. deputado agiu com ilegalidade, induzindo a opinião pública. O deputado está agindo com ilegalidade. Deputada Maria do Rosário, a presidência acolhe a questão de ordem. Só para avisar os deputados que está tendo nominal. E passa a palavra para a depoente, senhora Maria Graças Fortes, para responder as 3 perguntas formuladas pelo deputado Onyx Lorenzoni. Depois eu terei tempo de líder, né? Depois do tempo de líder. Bom, obrigado, presidente da mesa. A presidenta Dilma não me pediu para não falar sobre os 88 bilhões relativos ao valor justo. E, ilustre deputado, Vossa Excelência, não foi uma nota de rodapé, tem páginas no fato relevante da Petrobras, do resultado do trimestre. Com relação à Avenina, a Avenina conversou comigo, eu não tenho de cabeça esses e-mails todos e as datas, mas devem coincidir com o que o senhor fala. Eu tenho por aqui no meio desses papéis. A Avenina conversou comigo sobre o Giovanni. Eu era diretora de Gás e Energia. Me deu um pacote de papéis e eu entreguei na mão do Paulo Roberto. Falei, vocês brigaram, né? Vocês trabalham juntos e brigaram. Olha, a Avenina está muito chateada. Entreguei para o Paulo Roberto. Soube que a Avenina está indo para Singapura. Aí o Paulo Roberto disse, não, eu não sei se ela está indo para Singapura. Eu fiquei assustado, eu falei, mas ele é o chefe, tudo bem. Um dos e-mails que o senhor coloca, um pouquinho antes de eu ser presidente da Petrobras, eu já sabia que em novembro, eu acho que outubro ou novembro, eu seria presidente da Petrobras. O que acontecia nas nossas reuniões de diretoria? Nos 2 últimos anos, nós brigávamos muito entre nós por causa do custo dos projetos e por causa do progresso físico. Demorava e ficava caro.
E a própria engenharia da Petrobras criava grupos de trabalho, para que a gente se tornasse mais eficiente. Então havia um esforço, sim, da diretoria em reduzir custo e ser mais eficiente fisicamente. O que eu conversei com a Avenina, eu disse, Avenina, eu não disse para ela que eu ia ser presidente, né? Não fala então, presidente? Não, fica à vontade. Então eu disse, Avenina, nós vamos fazer mudanças nas metodologias, nós vamos fazer melhorias, só não disse como nem o quê. E depois disso, quando eu era já presidente, a Avenina quis ser a gerente geral, gerente executiva de Singapura. Ela pediu ao Cosensa para ser. E foi ser a gerente geral, a líder lá em Singapura, com um salário global, na época, de R$ 167 mil por mês. Então, ela teve o cargo que pediu para ter e foi ser uma pessoa, uma técnica bastante bem remunerada. Eu não sei como que a Avenina tinha informações durante tanto tempo e não as passou para o presidente da Petrobras, para mim, e só decidiu fazê-lo depois que teve a comissão interna de apuração. A Avenina é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, mais dedicadas que eu conheço, e esse fato também não combina com a Avenina, dela ter informações e não ter passado já em 2008, ou 2007, 2006, 2005. Com relação ao que o senhor, Vossa Excelência, colocou para mim, deputado, eu tenho aqui um resumo feito pelo advogado, que foi dito que a senhora havia mentido na CPMI. Os deputados Onyx Lorenzoni e Antônio Embaçaí, aqui à mesa, entraram, cada um com uma representação do Ministério Público Federal, que após lhe ouvir e investigar, opinou pelo arquivamento de ambas as representações por falta de fundamento. Eu já pedi desculpas aqui pelo meu pronunciamento, que não foi completo, que não foi claro quando eu falei de SBM. Está na minha fala, na reprodução da minha fala, nos escritos da CPI, da CPMI, o que disse sobre a SBM. Mas eu não fui clara. Se eu tivesse sido clara, o senhor não teria feito uma representação contra mim. Eu tenho certeza disso. Eu peço desculpas. Presidente, eu encaminhei e acertamos, na ausência de Vossa Excelência, que foi votar, que eu ocuparia agora o meu tempo de... ao banheiro. Tá bem. O tempo de liderança do Democrata já foi. Nós estávamos adotando aqui, existe o pedido de vários líderes, inclusive só para lhe informar, esse pedido se deu no curso para que o tempo fosse agregado em tempo, enquanto eu ainda estava como autor. E por esta razão, apenas para que o esclarecimento acontecesse, pela interferência da deputada Maria do Rosário, o deputado Antônio Embaçaí, isso está nas notas taquigráficas da gravação, ele deu, então, o direito à resposta à senhora Maria das Graças Foster e ficou acordado que logo, então, eu concluiria gastando tempo. Só para lhe dando a informação, que foi um Presidente, acordo... mas nós tínhamos um acordo de que a gente não poderia agregar o tempo de liderança com o tempo de resposta. Só um minutinho, deputado. Inclusive, eu me inscrevi nessa ordem, porque nós temos a relação... Sessão anterior... Eu não posso perguntar, é só isso. Sessão anterior foi orientado, presidente, que o tempo de líder seria por inscrição na mesa. Por inscrição. Nós adotamos esse procedimento hoje, estávamos aqui caminhando para atender os autores e seguir os líderes. Como o deputado Embaçaí acordou com o deputado Onyx, fica extremamente complicado para esse presidente desautorizar um ato feito pelo primeiro vice. Então, como ele fez, irei manter a palavra do deputado Embaçaí e Vossa Excelência tem o tempo de liderança democratas. Obrigado, senhor presidente. Eu vou voltar aqui a esse ponto e ler as datas, porque eu não quero fazer aqui nenhuma acusação ou nenhum questionamento que eu realmente não tenha fundamento. O que eu vou dizer aqui está nos autos da investigação. É depoimento dado na justiça pela senhora Avenina. E ela diz que no dia 3 de abril de 2009 lhe mandou um e-mail falando sobre as questões que envolviam Abreu e Lima. Em 4 de maio,
ela lhe manda outro sobre a questão das empresas sendo liberadas de licitação. E sobre empresas da Lava Jato. Em 7 de outubro de 2011, a Avenina lhe alerta sobre o fatiamento dos projetos. Em 27 de maio de 14, ela faz uma apresentação na sede da Petrobras no Rio. Em 20 de novembro, ela escreve outro e-mail para a senhora, relatando que desde 2008 há um esquema de desvio de dinheiro na área de comunicação, da diretoria de abastecimento, os aditivos de Abreu e Lima e os problemas em Singapura. Então, o que eu estou dizendo aqui, tudo aquilo que eu capitulei, é porque se a justiça confirmar isso, e a deputada Maria do Rosário aqui ficou muito nervosa, não precisa ficar nervosa. Eu apenas apresentei aqui o que poderá ser a consequência da investigação. Tá? Porque eu não consigo entender que em 17 de novembro de 2014, a senhora que tinha recebido a ligação lá da SBM no dia 23 de maio, a senhora veio aqui na CPI em 11 de junho, eu estava presente, a senhora disse que não sabia de nada, que a investigação da Petrobras, a comissão interna de sindicância, não tinha encontrado nada. A senhora sabia desde o dia 23 de maio, pelo presidente, tinha sido feito um acordo, onde a SBM pagou 240 milhões de dólares de indenização ao governo holandês. Isso a senhora omitiu. Desculpe. A senhora poderia, talvez, conscientemente, não querer fazer, mas a senhora fez. E isso é realmente grave, porque a senhora estava sob julgamento, é um falso testemunho que foi cometido aqui. Se daqui a pouco o procurador que recebeu não encontrou razões, quem sabe agora o doutor Sérgio Moro e a Justiça Federal encontram as razões. Por outro lado, quando a senhora dá a declaração em 17 de novembro, e é textual a sua frase, não vamos interromper contratos com a SBM nem com outras empreiteiras trabalhando conosco até que tenhamos informações que sejam tão avassaladoras que justifique que encerremos contrato. O que a senhora sabe hoje é avassalador? O que o Brasil sabe hoje que ocorreu na Petrobras é absolutamente avassalador. E a senhora continuava, desculpe, vamos usar uma palavra suave, eu não tenho nada contra a senhora. A senhora continuava obstinadamente, para não usar a palavra teimosamente, para concluir, deputado Onyx, dizendo que não havia nada na Petrobras. A senhora foi diretora, presidente, aconteceu tudo isso, não aconteceu nada. A Petrobras até hoje, aliás, até hoje não tem balanço auditado. E é da responsabilidade sua. Então, quando eu lhe perguntei da presidente Dilma, porque o Manteiga saiu da reunião e ligou para Dilma. Parece que o Manteiga hoje está se demitindo da Petrobras na reunião do Conselho. A senhora falou com a presidente. Para concluir. E, curiosamente, no dia 6 de fevereiro, pós a decisão de revelar o mercado, e a sua decisão está correta. Quero lhe fazer justiça. A senhora queria revelar o mercado, que é o direito do mercado saber que 30 bilhões de dólares da Petrobras tinham problemas. E eu concluo. Eu agradeço. A senhora foi demitida. E o que se diz aqui e na volta do Palácio Planalto, só foi demitida porque não fez a vontade da presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. O próximo autor, o deputado Afonso Florense. Vossa Excelência tem até 5 minutos como autor do requerimento. Senhores parlamentares, presidente Hugo Mota, antes de eu fazer minhas considerações, presidente, gostaria de descontar meu tempo. Nós tínhamos pactuado uma rápida interrupção quando os deputados forem votar. O plenário está vazio. Eu fiz questão de ouvir a intervenção do deputado Onyx, porque ele iniciou o tempo de requerente e de líder antes de ser anunciada a votação. Suspeito que nem ele, nem eu e talvez outros não tenhamos votado. Gostaria de uma orientação, Vossa Excelência. Nós vamos continuar procedendo com o plenário vazio, vamos esperar voltar. Vamos continuar procedendo. Tá, então peço que desconte meu tempo. Bom. Vou tomar o tempo do deputado Florense a 5 minutos. Obrigado. Senhora Graça Foster, senhores parlamentares, senhoras parlamentares do Brasil que nos ouve, nós temos tentado construir uma cronologia dos indícios de práticas de ilícito, seja de cartel ou de corrupção, na Petrobras. E é uma controvérsia decorrente, na minha opinião, do debate político. Há os que querem rever o regime de partilha,
como fizeram na década de 90, atacar as conquistas dos petroleiros, querem atacar as atuais conquistas dos petroleiros. Quero registrar que essa semana, com a presidência do deputado Davidson Magalhães, do PCdoB, foi instalada a frente parlamentar em apoio à Petrobras, com a expressiva presença de petroleiros, de centrais sindicais, que no dia 13 último organizaram grandes manifestações no Brasil em defesa do emprego e do patrimônio nacional. O petróleo é do povo brasileiro. O povo brasileiro quer que a Petrobras, com regime de partilha, destine para a saúde e para a educação os recursos oriundos desse modelo implantado recentemente no Brasil. Mas em 88, o Estado de São Paulo, com a matéria intitulada O Caso BR, assinada por Ricardo Boechat, Eli Caldas e Aloysio Maranhão e Luiz Guilhermino, que inclusive eles identificaram, denunciavam um amplo esquema de desvio de recursos de contratos da BR Distribuidora. Ganharam um prêmio ESSO de reportagem de 89. E houve, então, citação dos presidentes, diretor financeiro e vários outros que, segundo consta, foram afastados em decorrência dessa imensa repercussão da prática de ilícitos na Petrobras. Em 92, uma nova série de reportagens denunciou tentativa de intervenção de PC Farias na direção da Petrobras, para aliciamento de funcionários e operação de sistema de propinas. Essas reportagens novamente tiveram presente liderando a investigação, jornalista Eli Caldas, Aloysio Maranhão. O governo Collor pôs o então Ernesto Weber na presidência da Petrobras. Aí aspas de um desses jornalistas. Aí começaram a rolar as coisas. E aí segue aspas dizendo como era praticado o ilícito. Em 97, o Pedro Balusco disse aqui que ele praticava a corrupção sozinho. A gente tem que investigar para saber quem é que ele quer proteger. Paulo Francis, no programa Manhattan Connection, acusou diretores da Petrobras de engordarem contas na Suíça com dinheiro de propina. Sob a presidência de Renault, a Petrobras abriu um processo contra Paulo Francis. Consta que o presidente FHC teria dito que teria pedido a Renault para retirar a ação. E isso não ocorreu. Carlos Heitor Coni escreveu: acabrunhado, sem cobertura da mídia, o coração de Paulo não aguentou a depressão, vindo a morrer com um ataque cardíaco. O Barusco disse aqui que ele tinha conhecimento, teve CPI aqui, houve levantamento de indícios de prática de ilícitos nesse período. Se diz normalmente que nós queremos retroagir para pegar o PSDB, não é isso. Nós queremos retroagir para identificar se a origem dos ilícitos está no decreto, se está, como às vezes é dito, na indicação política. Todos os réus confessos que são transformados pelos próceres da oposição em heróis nacionais, quando sem provas delatam membros do governo ou do Partido dos Trabalhadores, tem que apresentar provas. E eles, a que eu saiba, são de carreira da Petrobras. Então, não é verdade que a investigação retroagir significa uma operação política, significa buscar a raiz da prática dos ilícitos. Recentemente, presidenta Graça, a OTC, Offshore Technology Conference, Edward Stokes destacou que o prêmio que a Petrobras vai receber em maio agora, este prêmio é um reconhecimento das conquistas notáveis, significativas e únicas alcançadas pela Petrobras, das grandes contribuições para a nossa indústria, cadeia de óleo e gás. A minha pergunta para Vossa Senhoria é a seguinte: a Petrobras sobreviveu esses anos todos, os anos 90, ao ataque, a tentativa de privatização, agora novas iniciativas para quebrar o regime de partilha. Os petroleiros resistiram à década de 90, à ofensiva neoliberal. E nós temos agora um ambiente político de disputa desse patrimônio. A minha pergunta é: qual a expectativa de Vossa Senhoria do desenlace dessas investigações? As da Lava Jato, as do TCU, e a combinação disso com o preço internacional do petróleo e a disputa mundial na cadeia de petróleo e gás. Nós, do Partido dos Trabalhadores, queremos investigar, levantar provas, sejam provas de inocência ou de indiciamento, qualquer gestor de setor econômico, qualquer agente público para responder na forma da lei. Obrigado, presidente, pela condescendência de Vossa Excelência. Agradeço. A palavra à senhora Graça. Eu não tenho dúvidas em relação ao bem que a Operação Lava Jato já vem causando à Petrobras. Eu não tenho dúvidas. Existem uma série de marcas que vão ficar na nossa história
eternamente. Nós não vamos esquecer nunca o ano de 2014, mas a Operação Lava Jato realmente muda a Petrobras para muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Da mesma forma, os órgãos de controle. Eu estou falando que eu sinto, que eu vejo, que eu olho, que é. Se deve investigar aqui, ali ou lá, eu estou falando aqui como uma engenheira da Petrobras, uma técnica. De fato, eu fico surpresa de saber que alguém pode ganhar alguma coisa no meio da estrutura, sem ninguém em cima, não sei. Mas o fato é que a Operação Lava Jato está nos ajudando, está ajudando ao país, eu não tenho dúvida disso. Nós temos sofrido muito na empresa, pessoalmente falando, que nós ganhamos, esse ano de 2014, 2 prêmios, um deles, que o senhor disse, a OTC, o Offshore Technical Conference. A última vez que a Petrobras ganhou foi no ano de 2001, e ganhamos por causa do pré-sal. E é uma disputa de todas as operadoras no mundo, é uma votação, não é uma indicação. E a gente achava que por conta de tudo de errado que estava dando dentro da Petrobras, por conta da Operação Lava Jato, por conta da insatisfação dos órgãos de controle com Petrobras, do TCU, que isso ia repercutir tão mal que a gente não ia ganhar nada. Mas mesmo assim, eu como presidente, a minha equipe, a turma do EIP, da área de exploração e produção, nós falamos, gente, vamos em frente, vamos concorrer, e vamos. 2001, 2014 nós ganhamos, a Petrobras ganhou o Offshore Technical Conference, que é um prêmio, é o Oscar da indústria de petróleo. E o segundo prêmio que nós ganhamos, que nós nunca ganhamos, e eu ganhei esse prêmio, a minha pessoa ganhou esse prêmio, foi o primeiro engenheiro ou engenheira brasileiro que recebeu um prêmio de honra ao mérito da Society of Petroleum Engineers. Um brasileiro nunca tinha ganho. Também uma votação. Pelos feitos na indústria de petróleo e gás, que eu não faço nada sozinho, porque tudo que eu sei aqui alguém me ensinou. Então, a empresa ganhou, eu digo, né? Apesar de vir escrito meu nomezinho lá. Então, a Operação Lava Jato ajuda e nós também aprendemos com tudo isso. Eu acho que é uma lição aprendida que não vai ser esquecida nunca mais. Presidenta Graça, a senhora honra os funcionários da Petrobras, a senhora honra as mulheres brasileiras, a senhora honra os brasileiros e brasileiras dignos que se dedicaram a esse país. Parabéns. Meus colegas da Petrobras agradecem. Agradeço a Vossa Excelência, o próximo... Presidente, pela ordem, senhor presidente. Tatsilas. Vossa Excelência, na última reunião da CPI, disse que falaria com o presidente sobre a questão da presença dos deputados. Já encaminhei a reivindicação e não obtive resposta. Pois é, só para o senhor ter uma ideia. Eu corro irei cobrar ao final da reunião e farei o possível para chegar a informação aos membros da CPI. Muito obrigado, porque eu acabei de levar falta lá e ele, obviamente, não consolidou para quem consolida para quem passa o dia passeando e a gente trabalhando, chega lá, não tem como consolidar. E outra coisa, todo dia tem um critério diferente, está um negócio horroroso. Eu vou levantar a questão de ordem. Um dia consolida na última votação, outro dia não consolida. Isso não é critério, isso não tem parlamento que resista. Uma coisa dessa que o critério está a bel prazer do presidente. Irei tomar. O deputado Exalci conversou com o presidente agora no plenário, como o nosso vice-presidente, no momento que estava lá nos representando, e trará, eu acredito, alguma novidade positiva para nós aqui na reunião sobre isso, porque o colega tem toda a razão sobre essa necessidade. Eu irei passar a palavra Desculpe, o colega Embaçaí. O próximo autor, o deputado Paulo Pereira da Silva, que nosso vez está ausente. Passaremos para o próximo autor, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhora Graça Foster, eu sou engenheiro civil e lembro do orgulho que teve a nossa turma de engenheiros formados em 1982, quando o melhor aluno da classe passou no concurso para a Petrobras, se transformou num petroleiro. Eu devo dizer à senhora que poucas coisas me emocionaram tanto
na vida recente, relativamente recente do país, quanto o choro daqueles petroleiros que assistiam o definitivo naufrágio da plataforma P-51 ou P-36, da P-36. Aquilo me emocionou. Eles assistiam o sepultamento de um monte de lata que não tinha mais utilidade, como se estivesse assistindo o sepultamento de um filho, o sepultamento de um ente realmente querido. A senhora tem uma trajetória brilhante na Petrobras. Estagiária a presidente. Estagiária, chegou a essa empresa como estagiária. Eu acredito que a senhora também tenha chorado naquele dia. Acredito que lágrimas tenham brotado também dos seus olhos naquele dia, como petroleira de coração que é. Eu vou fazer perguntas dirigidas ao seu cérebro privilegiado, mas também dirigidas ao seu coração. Eu devo lhe dizer que eu não tenho nenhuma suspeita em relação à vossa participação nessa organização criminosa. Não tenho essa suspeita. Vossa Excelência não foi citado. Vossa Excelência tem jeito de pessoa honesta, tem o rosto de uma mulher honesta, tem a voz de uma pessoa honesta. Mas eu devo lhe dizer que eu suspeito, e tenho o dever de suspeitar, que a senhora, em determinados momentos desse processo, tenha sido omissa ou conivente com isso. Omissa, ficou sabendo e não quis enfrentar. Omissa, desconfiou e não foi atrás para não ficar sabendo. Eu tenho até o dever, como membro dessa CPI, de ter esse tipo de suspeita em relação à senhora. Mas, petroleira de coração que é, emocionada, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora tem uma revolta íntima, e essa eu dirijo ao seu coração. A senhora tem uma revolta íntima contra esses colegas seus que formaram essa organização criminosa, se dentro ou se de fora para dentro, em relação a essa empresa? Qual é o seu sentimento em relação a esses colegas? O Barusco, a senhora até elogiou há pouco, tecnicamente falando, em relação a essas pessoas. Qual é o seu sentimento? Os três que estão hoje sendo acusados, ou se acusando, né, delatando, né, tanto o Duque, que está se defendendo, quanto o Paulo Roberto, quanto o Barusco, mas especialmente o Barusco sempre me chamou a atenção pela qualidade do trabalho, né? Eu já passei por várias fases de sentimento. Eu tenho vergonha. Vergonha. Revolta? Por enquanto, ódio? Não. Eu tenho vergonha. Vergonha. Muita vergonha. Senhora Graça Foster, se as investigações avançarem, nós estamos aqui no início, e se chegar à conclusão que acima dessas pessoas, pessoas que são queridas à senhora, também tem participação, ou por omissão, ou por ação, a senhora teria vergonha, teria ódio, teria revolta em relação a essas pessoas? Qual seria o seu sentimento? Decepção. Decepção. Essa é a sua decepção. Eu, então, faço agora perguntas dirigidas ao privilegiado cérebro de Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, desculpe. Refinaria Abreu de Lima já foi declarado que começou com um preço estimado de 2,4 bilhões e terminou próximo aos 20 bilhões. E estão citados como fatores que levaram a isso: tipo de óleo a ser refinado, obra de infraestrutura na região, condições climáticas, projeto inadequado. Mas nós estamos falando de uma multiplicação por 10.000% praticamente. Deputado Daru, pedi para Vossa Excelência concluir fazendo as perguntas em bloco, que aí a senhora Graça Costa já responde. Eu não acredito que vocês tenham contratado essa Abreu de Lima em cima do layout. Porque para justificar em erro de projeto, que saiu de 2 para 20, só se trouxeram um layout numa folhinha dessa e contrataram uma refinaria. Sou engenheiro.
Então eu gostaria, transmito, a senhora não vai me responder agora, ou se responder, saber efetivamente o que aconteceu para que esse preço se multiplicasse, né, dessa forma tão avassaladora como foi. Em segundo lugar, a segunda pergunta que eu faço, como presidente que sou da comissão que revisa a lei de licitações, se a senhora entende que essas margens que foram estabelecidas de 20% para mais e 15% para menos em relação ao preço base, que eu acho até que é justo, tem muito menos, mas se esse 15% e esse 20% são adequados, ou deveriam ser menores, deveria ser menor essa faixa ou maior? São as perguntas que eu lhe faço. Vossa Excelência, se você sabe, se o senhor sabe, se eu sei o que vou construir, você pode trabalhar, o senhor pode trabalhar com faixas menores. Agora, se nós não temos um projeto básico de qualidade, não tem margem que comporte variações. Esse é um caso de Abreu e Lima. É errado, foi errado o fato relevante que a Petrobras fez de falar que ia construir uma refinaria de 2,5 bilhões de dólares. Nem lá em Ipojuca, nem em lugar nenhum do mundo. Então, foi um erro divulgar um projeto numa fase embrionária e passar um valor de um capex dessa natureza. Eu falei na outra CPI, na CPMI também, que o valor correto seria a partir de 14 bilhões de dólares. Ali o senhor, ali vossas excelências tinham já um projeto nas mãos. E com as ineficiências, com a demanda tão forte de mão de obra, variação de cambial e mudança de escopo e atraso, isso e aquilo, chegamos lá nos 18,5 bilhões de dólares. Mas foi um erro da Petrobras falar em 2,5. Se nós sabemos o que vamos construir, tem um projeto básico de qualidade, nós podemos trabalhar com faixas menores. Positivo, senhor presidente. Vamos agora à inscrição dos líderes partidários. Temos aqui vários líderes inscritos, mas quem solicitou a palavra é o deputado Aloysio Mendes e o deputado Nilson Leitão. Os líderes que inscritos aqui já pediram a palavra. Então temos que obedecer a ordem. Vossa Excelência tem o tempo do bloco do PRB. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Maria da Graça Foster, eu aqui percebi aqui uma certa condescendência no seu depoimento hoje, mais do que justificada. A senhora é reconhecida realmente como uma técnica brilhante, uma pessoa que inicia numa empresa como estagiária e chega ao cargo máximo de direção, de presidência, realmente é um fato louvável. E esse reconhecimento não é só nacional, a senhora tem um reconhecimento internacional. E a minha esperança de vê-la aqui hoje é de, sabendo do seu amor pela Petrobras, isso dito várias vezes pela senhora e pelos seus colegas. A senhora tem até uma passagem que diz que morreria pela Petrobras, a senhora citou isso certa vez, né? Os seus colegas citam que a senhora morreria pela Petrobras. E a minha esperança aqui, eu acho que dos nossos colegas, era que a senhora chegasse aqui hoje, desprovida da função de presidente da Petrobras, mais leve, mais preocupada com a empresa onde a senhora fez sua vida profissional, e que nos trouxesse algumas informações novas com relação a essa verdadeira quadrilha que se instalou na Petrobras. E eu continuo admirando a senhora como técnica e sinto apenas uma certa preocupação aqui quando eu vejo a senhora citar o Pedro Barusco, o Paulo Roberto, como colegas. Eu sou integrante dos quadros da Polícia Federal. Na nossa instituição, nós nos tratamos também por colegas. Mas desde que nós temos um integrante da nossa instituição pego, pilhado, como bandido, nós a partir daquele momento não consideramos mais ele colega. Para mim ele deixou de existir. E essa é a minha preocupação, sabendo do amor pela Petrobras que a senhora tem e do dano causado à imagem da Petrobras por esses ditos pelas senhoras colegas, eu fico me pensando, será que ainda existe essa consideração da senhora com relação a essas pessoas que há muitos anos dilapidam o patrimônio da Petrobras e do povo brasileiro, e a senhora ainda se refere a ele como colega? Eu fico realmente surpreso com essa colocação, até em respeito à senhora, pelo amor que eu sei que a senhora tem pela Petrobras, pela consideração, e eu vejo a senhora que esse amor é tão grande que a senhora se aposentou há 50 dias, não é isso?
e veio hoje de laranja, que é a cor do uniforme da Petrobras. A senhora não conseguiu ainda se despir da Petrobras e não vai. E o exemplo é a cor que a senhora veio hoje a essa CPI. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. A senhora amando a Petrobras, dizendo que morreria pela Petrobras, e vendo o dano, o mal que esses seus colegas, Barusco, Pedro Paulo e todos os outros causaram à Petrobras, que a senhora continue achando que eles continuam colegas, esse tratamento afetuoso que nós temos dentro das nossas instituições. Eu acho que a senhora tem aqui hoje uma grande oportunidade, doutora Maria da Graça Foster, de perante a sociedade brasileira, ao povo brasileiro, aos seus legítimos colegas na Petrobras, aqueles que fazem a história e fizeram da Petrobras, de nos ajudar a descobrir por que isso aconteceu na Petrobras e quem foram os responsáveis por isso. É isso que o Brasil quer saber, é isso que nós estamos aqui para descobrir, e é isso que eu acho que no íntimo a senhora quer nos dizer. E eu acho que o momento é esse. Eu acho que é o momento da senhora desprovida da responsabilidade de estar à frente dessa empresa, possa nos ajudar a descobrir. Eu sei e eu concordo que esse não é um problema que aconteceu agora. O próprio Barusco disse aqui no depoimento dele que desde 97 ele rouba a Petrobras, rouba o Brasil. E não é uma ação isolada, eu tenho certeza disso. Várias denúncias foram feitas ao longo da história da Petrobras. Uma empresa que é a maior empresa nacional e que, com certeza, era muito visada. Então, nós precisamos descobrir de que forma isso aconteceu e de que forma nós poderemos evitar que isso volte a acontecer na Petrobras. E a senhora tem uma posição muito importante nisso. Ninguém mais que a senhora conhece a Petrobras a fundo e pode nos dizer quem errou, onde errou, com a aquiescência de quem errou e amando de quem errou. E é isso que nós precisamos que a senhora nos diga. É essa a grande tarefa dessa CPI, que mais do que ninguém a senhora pode colaborar com isso. Eu vim aqui hoje com essa esperança, que a senhora refletisse sobre seus filhos, sobre todos os seus colegas que a senhora deixa na Petrobras, com a história de vida que a senhora tem na Petrobras, que a senhora pudesse realmente aqui nos dizer, o erro está aqui, ou os erros estão aqui. E os responsáveis são essas pessoas. Porque a gente precisa disso. Para corrigir o que houve na Petrobras, nós precisamos saber a quem e por quem essas pessoas fizeram isso. Claro que existe o interesse pessoal. O senhor Barusco hoje é um homem de 100 milhões de dólares. Mas ele estava a serviço de alguém. A senhora foi muito feliz quando disse que não pode uma engrenagem no meio sozinha fazer com que isso aconteça. Tem que ter alguém abaixo e acima para dar respaldo a essa ação. Numa ação criminosa, numa organização criminosa, e eu como policial federal sei disso, um elo tem que se ligar a outro. Ninguém rouba 100 milhões de dólares de uma empresa se ele não tiver respaldo abaixo e acima dele. E é isso que nós estamos aqui para descobrir. E a senhora talvez seja a pessoa mais indicada para nos fazer essa informação. Porque ama a Petrobras, para concluir, fez a sua vida na Petrobras e precisa prestar esse serviço ao Brasil e aos seus colegas na Petrobras. Eu vou voltar ainda no meu tempo das perguntas, que além disso eu tenho algumas perguntas para fazer à presidência. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo líder inscrito, deputado Nilson Leitão. Vossa Excelência tem o tempo do PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhora Graças Fortes, eu acredito que as CPIs que vão acontecendo nessa casa, a maioria acaba se frustrando exatamente por proteções de A ou B. Eu, como todos aqui, admiro qualquer currículo como é o da senhora. Me preocupou muito a superproteção que o Partido dos Trabalhadores fez na entrada aqui, em trazê-la, e a preocupação também na comunicação, de que forma que deve se responder, ou na interpelação, nas comunicações de olhares ou de gestos que ocorre. Eu gostaria muito de fazer algumas indagações, antes de discorrer dentro do meu tempo. O seu amor à Petrobras é algo público, já falou, mas precisamos saber também do seu amor pelo PT e pelo governo, qual que é maior do que o outro nesse momento, porque ambos estão sendo citados nessa situação. A senhora disse que a Operação Lava Jato foi um problema, citou algumas vezes aí. A Operação Lava Jato foi um problema para a Petrobras, que acabou atrapalhando a gestão da Petrobras e até o desenvolvimento de produção da Petrobras durante esse período. Eu já reputo o seguinte,
que a Operação Lava Jato foi a solução para estancar uma corrupção exacerbada que vem ocorrendo há alguns anos. E, entre um parênteses aqui, não direcionado diretamente à senhora, mas ao momento, enquanto, de fato, a vontade de se acabar com a corrupção em qualquer lugar, deixar de ser apenas um discurso de lado e passar a ser, de fato, uma atitude e comportamento, não vai se acabar. Não adianta ninguém querer fazer cara de santo e apontando o dedo. Quando nós estamos discutindo aqui um fato concreto de uma investigação feita pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, onde há presos e denúncias, onde a delação premiada e a preocupação do governo, que não é réu de fato, mas é réu em termos de denúncia nessa situação, se preocupa mais em querer apontar o dedo para frente, em que discutir os fatos e assumir, às vezes, as falhas que houveram, seja lá quem foram os culpados, fizeram essa mesma estratégia no Mensalão, não adiantou. Querem fazer a mesma estratégia agora no Petrolão, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho para um Brasil melhor e para quem diz que ama essa pátria, como muitos dizem. Não somos nós que estamos dizendo que o Petrolão foi o maior escândalo, ou, quem sabe, o maior já apurado da história do Brasil, foi o ex-ministro Jorge Rage. Foi ele que disse isso, antes mesmo de sair, em dezembro desse ano, de 2014, que é o maior da história que ele ouviu falar, e ele era ministro da CGU. Foi o maior da história falado por ele. Quase 5 bilhões de reais de desvio já apurado pela Operação Lava Jato. Isso não é pouco. Se fosse um desvio de 500 mil reais numa agência bancária, feito por um caixa do banco, organizado com seu chefe de serviço, o gerente tinha sido mandado embora e o superintendente também, sabendo ou não sabendo da situação. A nossa preocupação dessa situação, vejo a senhora colocando que houve erros, que houve falhas, elogia os seus diretores pela sua competência, mas depois descobre que o caráter não está na mesma linha da competência. É impossível do Brasil, dos brasileiros acreditarem de que esse movimento enorme de dinheiro sendo desviado, dos acordos e de denúncia de que em todos os contratos havia 2%, 1%, 3% de propina sendo pago e que ninguém sabia disso. A senhora, como uma boa profissional, competente, dedicada à sua função, mas teve um cargo político. Eu, ainda criança, escutava que primeiro, naquela época, se nomeava o presidente da Petrobras para depois escolher o candidato a presidente do Brasil. Essa fase acabou. Eu fico muito preocupado quando vocês ficam querendo perder tempo em explicar quais foram os benefícios e as vantagens da Petrobras nos últimos anos. A Petrobras chegou aí um número de 40% no seu valor. A Petrobras perdeu em quase 5% sua capacidade e caiu sua produção, sim, até porque também aumentou a demanda e não houve planejamento para isso. Me preocupa quando a senhora diz que a Petrobras errou ao anunciar 2 bilhões da construção da Abreu e Lima. Uma Petrobras não pode errar, quem pode errar é um servente de pedreiro quando o pedreiro faltou e ele deu informação errada para o seu contratante. Agora, a Petrobras não tem o direito de falar que errou no anúncio de 2 bilhões numa construção da Abreu e Lima. Isso é um tapa na cara de qualquer leigo, ignorante, de qualquer brasileiro. É na inteligência dos brasileiros que nós não podemos mais ouvir esses absurdos, como se todos fôssemos idiotas ouvindo uma informação dessa. Foi um erro da Petrobras informar 2 bilhões de reais na Abreu e Lima. Eu me preocupo de várias informações que é dado, e várias perguntas que é colocado. Eu, representando aqui um partido de oposição, não quero aqui me dirigir à senhora de nenhuma forma em que possa desonrá-la, até porque minha criação não deixa. Mas realmente a preocupação de alguns deputados foram colocada, a senhora como ex-presidente, conhecer a Petrobras como pouco, os corredores da Petrobras como pouco. A senhora dirigiu ela de 2007 a 2012
E o senhor Shinko Nakandakari revelou em depoimento prestado sobre o regime de colaboração premiado que houve pagamento de propina sobre contratos firmados pela Diretoria de Gás e Energia no período de gestão de Vossa Senhoria. Eu fui prefeito, vários aqui foram. Lá é diferente, né, nas prefeituras, que erra o secretário e o prefeito paga a conta. É o CPF dele que fica respondendo o resto da vida. É assim na vida, do cotidiano de qualquer prefeito do Brasil. Aqui não. Aqui seu diretor imediato rouba, a senhora não sabe de nada. Nada. Durante tantos anos. Eu, sinceramente, não acho que a senhora seja desonesta financeiramente. Sinceramente. Por tudo que eu já vi a senhora falar, não é possível que diante do seu olhar eu esteja enganado. Mas eu acredito muito que a senhora está sendo muito leal e protegendo alguém que deve muito. A Petrobras foi tomada de assalto sob o seu comando. Se a senhora não teve culpa, de fato, mas a senhora está tendo culpa na omissão. De qualquer jeito, ou como comandante da Petrobras, ou como alguém que quer encobrir algo que o Brasil hoje está com 90% dos brasileiros achando que o governo tem muita culpa do assunto. É isso que está na pesquisa. Eu lamento muito. Nós não conseguimos chegar ao final da conversa nessa CPI, mas eu confio muito no que está fazendo o juiz Moro. Eu confio muito no que vai chegar nesse final, porque o que nós queremos, e não pode ser apenas um discurso, é que a Petrobras renasça das cinzas. De fato, ela possa produzir tudo aquilo que nós sonhamos. Mas a Petrobras, com a dívida de 250 bilhões de dólares, que não sou eu que estou falando, com muitos balancetes ainda maquiados, que é o que estão falando, nós queremos chegar ao final da CPI colocando, de fato, um final da história com os culpados de fato. E eu não posso aqui desqualificar o Barusco. O Barusco foi um bom profissional e, com certeza, ele não é mau caráter para falar o que falou aqui. Mau caráter é os que não falaram. Eu posso fazer um breve comentário, presidente? Pois não. Primeiro, eu gostaria de dizer que os meus diretores foram os diretores cujo nome eu indiquei ao Conselho de Administração da Petrobras. Os meus diretores, eles pediram demissão da Petrobras junto comigo. Então, se eu tivesse saído da Petrobras sozinha, eu ouviria dizer que fui demitida e deixaria assim, fui demitida da Petrobras. Mas como saiu a Graça, o Formille, o Barbaça, o Cossença, o Figueiredo, nós pedimos demissão da Petrobras. Todos nós. Ficou o José Eduardo Dutra, ele está doente. Mas nós pedimos demissão. E eu estou dizendo que pedi demissão porque eles estão assistindo essa oitiva e vão ficar muito chateados comigo se eu disser. Os meus diretores não são os diretores que estão ou se defendendo ou fazendo delação premiada. Eu senti, deputados aqui que falaram, né? Eu senti quando eu disse colega. Eu tenho dito ex-diretor, ex-gerente executivo, e eu senti quando eu falei colega. Então, talvez foi um lapso verbal que deve ter algum significado. Talvez eu não queira ser injusta, eu não sei o quê, mas eu senti que falei colega. Senti que falei colega. Vou cuidar melhor, porque o senhor tem toda a razão. Se não eram seus diretores, eram diretores de quem, então? Diretores da Petrobras, quando eu era diretora. Eu era diretora de gás. A senhora disse que não eram seus diretores. Meus diretores, que eu... Eram diretores de quem, então? Eram diretores do presidente Gabriel. Eu sei que o senhor está sendo benevolente, mas só preciso uma pergunta. O senhor acha que o Bendini foi a melhor escolha para substituí-lo? Eu vou dar seguimento ao próximo líder que pediu a palavra, deputado. Questão de ordem, senhor presidente.
Sujeito Costa ali provocando. O senhor é alguma coisa, senhor? O senhor é alguma coisa? O senhor é alguma coisa aqui? Eu gostaria de restabelecer o respeito no plenário e, como presidente, dizer que nós não vamos admitir nenhum tipo de desrespeito com nenhum parlamentar aqui. Então, quem quiser acompanhar a reunião de maneira democrática, sem dúvida alguma, daremos o total direito, até porque o Brasil precisa acompanhar o trabalho da CPI. Agora, nenhum tipo de desrespeito com nenhum parlamentar ele admitir. Em acontecendo novamente, determinaria a segurança do plenário que retire o cidadão que cometeu algum desrespeito com algum parlamentar, que essa é a casa dos deputados, eles precisam ser respeitados. Deputado... Posso fazer um comentário, presidente? Pois não. É sobre o presidente Bendini. Eu vou dizer para os senhores todos presentes o que eu disse para ele por telefone essa semana. Presidente Bendini, tem horas que a companhia precisa de um presidente geólogo, horas que precisa de um economista, de um engenheiro, uma engenheira como eu, e tem horas que um financista é a demanda do momento. Então, eu acredito que a escolha deva ter sido pelo nome dele e pela importância e pela demanda de um financista, de um homem da área de finanças nesse momento. Foi o que eu disse para ele. Eu darei a palavra agora ao deputado Cibá Machado, pela liderança do PT. Obrigado, presidente. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar nosso relator, nosso vice-presidente e demais parlamentares, cumprimentar aqui a doutora Graça Foster. Deputado Cibá, se me permite, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, gostaria de passar aqui a palavra ao deputado Embaçaí. Eu estou vendo que muitos deputados estão voltando, ele manteve um contato com o presidente Eduardo Cunha e tem informação aqui sobre as votações nominais para que, em acontecendo novamente, Vossa Excelência já estejam informados. Um minuto só para um aviso. Na verdade, senhor presidente, ao lado de vários membros da CPI, chegamos no plenário e a votação nominal já tinha sido encerrada, né? E eu fui ter uma conversa com o presidente Eduardo Cunha, citando a circunstância que a CPI estava vivendo naquele momento, ouvindo a presidente Graça Foster e vários membros interessadíssimos em acompanhar esta audiência. E tínhamos aquele conflito entre a votação e a permanência aqui na CPI. O senhor presidente Eduardo Cunha compreendeu e nos tranquilizou dizendo que os membros da CPI estariam numa situação diferenciada e que ele ia cuidar junto à secretaria da mesa para que a gente não tivesse nenhum tipo de cometimento de falta, de falha naquele momento. Essa foi a posição, foi a informação que o presidente Eduardo Cunha me passou, certamente também atendendo aqui a solicitação do presidente Hugo Mota, que tem um prestígio muito grande com o presidente da Casa. Deputado Silas, acredito que essa questão falada agora pelo deputado Embaçaí responde a questão de ordem de Vossa Excelência. Só para concluir a informação, nesse caso, então, a CPI, através da sua secretaria, informará os deputados que estavam presentes aqui para efeito de... Através da lista de presença na CPI. Ok, obrigado. Presidente, a secretaria. Quero esclarecer uma questão. Agora essa informação está sendo dada, mas ela não foi dada para todos os membros da CPI e eu acho que foi em prejuízo, todo mundo saiu prejudicado desse tema. Ou a gente estabelece um procedimento de concomitância da CPI com o plenário, ou então não é possível essa corrida, porque o deputado Eduardo Cunha foi radical lá, entendeu? Chegou nos 257, ele manda votar. Agora que nós estamos sabendo que existe essa combinação, ou seja, prejudicou a nossa participação aqui na CPI. Então é preciso estabelecer um procedimento padrão. Se ele vai ceder à concomitância, então a gente tem que ser avisado com antecedência. Deputado Ivan Valente, essa casa ainda assistirá ao dia que Vossa Excelência olhará pelo lado positivo os gestos que nós procuramos fazer para o bom funcionamento. Com o Eduardo Cunha na presidência não dá para olhar pelo lado positivo. Vai ver o que
foi aprovado lá no plenário agora, então vai ver se dá para olhar a barbárie que foi aprovada lá agora. Com certeza chegaremos a esse dia, confiando primeiramente em Deus. Eu darei a palavra ao deputado Ciba Machado pela liderança do PT. Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar dizer que já ouvi uma vez a doutora Graça Foster falando para todos nós da sua experiência de vida na condição da carreira profissional que teve, única, numa única empresa que é a Petrobras, que chegou a essa empresa aos 17 anos como estagiária e galgou diversos postos, inclusive o da presidência. Eu queria voltar um pouquinho só para a lembrança, para entrar no ponto que eu gostaria mais de tratar, que a Petrobras, já desde a sua criação, passou por muitos refregas, porque no ato da criação da Petrobras, havia um comunicado do então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que foi contra a criação da Petrobras, segundo argumentos, porque o Brasil não tinha nenhum grau de inteligência voltada à área do petróleo. E, como tal, deveria entregar isto aos americanos, que as chamadas ANANs da época, as empresas eram as 7 ANANs, que dominavam isso e, portanto, deveria que entregar este patrimônio aos americanos. E deu no que deu. Então, de lá para cá, chegando no ano de 97, houve a quebra do monopólio, porque tinha que entregar e 37 empresas internacionais chegam e se aportam no Brasil para pegar um pedaço dessas riquezas. Depois dessa atitude, já sob o regime da Lei das Licitações, a 8666 de 1993, descobriu-se que, pelo sistema da 8666, a Petrobras não teria velocidade nenhuma em firmar tantos contratos e tantas aquisições. E aí, embora que já ouvi pessoas comentando que isto abriu porteiras para a prática de corrupção na Petrobras, eu quero aqui discordar, por 2 motivos. Primeiro, porque eu entendo que a 8666, de fato, engessava a capacidade da empresa de fazer os seus contratos. E segundo, que quem quer roubar, senhor presidente, pode botar a lei que quiser. Então, se a lei ou abre ou fecha, não é a lei que por si só inibe a pessoa da prática de ilícito. Está aqui diante de uma pessoa que é dos quadros da Polícia Federal, sabe muito bem. Então, meu líder do PSDB, eu não queria entrar nesse debate aqui. Se foi certa ou foi errada a ação do governo que Vossa Excelência tanto trabalhou por ele. Nestes 2 casos, eu estou de pleno acordo. Tanto do ponto de vista de que nós não poderíamos deixar a Petrobras sob a égide da Lei das Licitações, que ela foi feita contra os anões, que teve uma CPI aqui, neste Congresso Nacional. Então nós não podíamos, mas engessou tanto tentando coibir o crime e não coibiu. Está cheio de casos espalhados pelo Brasil inteiro. Então o que eu queria, que nós separássemos um debate, que eu acho que não vai a lugar nenhum nós continuarmos nele, de dizer que a corrupção começou nessa data e terminou naquela. Temos que ir fundo nos fatos e separar, outra coisa que precisa ser considerado, separar a corrupção da empresa. Quantas outras empresas e outras situações no Brasil estão metidas com problemas também? Então, isso não nos levará a canto nenhum, a lugar nenhum positivo, nem nesta CPI, nem em outro lugar. Então, nós estamos aqui no debate de que, no depoimento A, no depoimento B, eu tenho que fechar nessa data. Isso também é um erro desta comissão ou de qualquer outro tipo de atitude. Então, eu quero dizer da minha confiança absoluta na presidenta, ex-presidenta, doutora Graça Foster. Segundo, eu conheço boa parte dos funcionários da Petrobras, porque eu fui dirigente da CUT Brasil e a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, trabalhava fortemente na defesa total da empresa. Os operários da Petrobras fazem isso por gosto, por amor à empresa e ao país. E a Petrobras, quando muitos dizem que está quebrada, isso não pode ser verdade. É campeã de tantas coisas. A tecnologia e inteligência brasileira sob águas profundas é nossa e nós vamos entregar isso para alguém? De jeito nenhum. O meu partido publicamente tem pedido para se ter o acordo de leniência, porque se as empresas brasileiras quebrarem,
Quem é que vai executar trabalhos aqui no Brasil? Nós vamos dar emprego para países quebrados por força de responsabilidade da tal da bolha econômica que nasceu sei lá onde e arrasta milhões de pessoas para a beira da miséria. Nós temos que estar fora disso. Isso não pode estar dessa maneira. Então, o que eu estou pedindo, por favor, respeite. Por favor, deputado Narciso, por favor, respeite o nosso líder. Eu quero respeitar cada deputado pela autoridade que tem. Não vamos baixar nível aqui não, porque eu não topo. Eu quero respeito com a minha pessoa e com a minha bancada e com todos que estão aqui dentro. Jamais me dirijo a nenhum companheiro na ideia de rebaixá-lo, porque isso não é da prática da nossa convivência. Então, senhor presidente, o que eu acho é que esta CPI não pode cair num vício de uma disputa política, porque aí, sendo também o erro, é brutal. A investigação não pode, aquelas palavras que todo brasileiro gosta, doa, tem quem doer, vá onde tem que ir e assim por diante. Então, para mim, eu já ouvi em vários lugares que a tecnologia que fez a prática de réus confessos, eu também quero partilhar da forma que o nosso, o Mendes, deputado Mendes, acaba de dizer que tem colegas até onde dá para ser colega, onde não dá. Então, essas pessoas não são colegas, são réus confessos. E algum vez chega aqui e diz com todas as letras, eu comecei este trabalho na data fulana de tal. O delegado não fez uma pergunta, o Ministério Público não fez uma pergunta a mais, essa CPI não vai fazer nenhuma pergunta a mais. Então, isso que nós temos que debater, vamos aprofundar sim. A Petrobras ou qualquer gestão, seja ela pública ou privada, não pode, esse câncer chamado corrupção, tem que, se não extirpá-lo, mas tem que pelo menos neutralizá-lo. Eu fiz um debate da vez passada, inclusive com o deputado Perondi. Eu fui à Itália para conhecer em loco ao resultado da operação Mãos Limpas. E conversei com juízes, conversei com policiais, com as mais altas autoridades do judiciário da Itália, os embaixadores, estive no Congresso italiano e conheci pessoas que viveram aquela realidade. Estava lá. A inteligência da máfia é presa. Mas eles diziam até com um sorriso aqui no canto da boca, a coisa está funcionando lá. Senador, eu estava no cargo de senador. A coisa está funcionando. Então, como é que nós vamos nos juntarmos para dar ao país o que ele tanto está pedindo? Acabar com essa história. Então, o esforço desta Casa do Congresso Nacional de fazer um pacto por isso. Porque se nós formos transportar sempre este assunto para a disputa política, que o que eu estou falando é do coração. Se nós formos trabalhar este assunto eminentemente no ponto da política, da disputa de política e da disputa de poder, não vai dar em absolutamente nada, porque vai ficar só um jogo de ping-pong. E o Brasil vai ficar olhando para esta CPI e para tantas outras coisas como. Então, eu respeito o trabalho da Polícia Federal, eu respeito o trabalho do Ministério Público Federal, que buscaram na Constituição de 88 o mínimo de ganho e continuamos aprovando legislação aqui que dá valorização a estes servidores do Brasil, mas a Petrobras não pode ser tratada como ela a vinculada a este tipo de ganho. A empresa não merece isso. A empresa é orgulho nacional desde a sua fundação. E, como tal, todos os parlamentares dos partidos que estão aqui presentes, senhor presidente, eu entendo que pensam dessa maneira. E os fatos se remetem ao quê? Tudo que nós já ouvimos, documentos, fundamentos, fazer cruzamento e dizer, chegou alguém e esse alguém vai ter que responder. Portanto, fica aqui a minha admiração, doutora Graça Foster, pelo seu trabalho, a dedicação de uma vida inteira, dos 17 anos até o presente, vinculada a uma única empresa na sua carreira de profissional, que é a Petrobras. E eu entendo que este país deu muito certo quando acertou no regime de partilha, porque esta riqueza, 70% eminentemente é capital brasileiro. E por ser capital brasileiro, vê a discussão dos royalties. Os royalties têm que ir para os mais pobres, bancar a educação. E aqui, a bancada, porque foi a presidenta Dilma que pediu para botar 100% para a educação, e a bancada ligada ao sistema de saúde, exigiu e ganhou os 25% para a área de saúde. E é nisso que nós ganhamos. É nisso que nós ganhamos. Vou encerrar dizendo uma coisa. Eu rodei alguns lugares do Brasil onde a Petrobras tem exploração de petróleo. E fiquei assustado, isso lá em 2004, quando eu estava no Senado Federal, o salário de senador, deputado e a presidência da República era R$ 12.700 brutos.
O salário do Supremo Tribunal chegava a 17 mil reais, deputado Embaçaí. E eu chego naquela cidade, o salário de um vereador estava a 17 mil reais, e o do prefeito daquela cidade a 25 mil reais. E eu tenho uma volta na cidade cheia de buracos, as escolas caindo dos pedaços, o dinheiro mal usado. É uma coisa muito ruim. Acertamos botar o pré-sal, os royalties do pré-sal para a saúde e para a educação do nosso povo. E é isso que nós temos que fazer. Então, corrupção é uma coisa, Petrobras é outra coisa. Regime de partilha é um acerto. O que foi feito lá no seu governo, deputado Nilton, eu estou aqui dizendo de público. Eu respeitei aquilo, porque aquilo foi um ganho para o Brasil. Não podia engessar a Petrobras. Então, eu vi comentários. Foi um erro, abriu as portas da corrupção. Meu amigo, quem quer fazer ilícito, ele faz por quê? Porque ele burla a lei. Pode botar a lei que quiser, que ela não se sustenta. Portanto, o Brasil não merece isso. Vamos dar as mãos para defender a Petrobras de um lado e acabar, ou pelo menos reduzir, muito perto de zero, os efeitos tão maléficos da corrupção. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Pancera. Vou falar pelo PMDB. Passar a palavra, deputado Pancera, pela liderança do PMDB. Isso, eu estava evitando, presidente, falar pelo partido, porque eu acho que está indo bem. Estamos conduzindo bem essa oitiva, como temos conduzido bem essas últimas sessões, mas eu acho que é hora da gente retomar a baixada de bola. Eu entendo a empolgação do líder Cibá, mas nós temos alguma responsabilidade aqui. Os 186 assinaturas do requerimento dessa CPI foram entregues no dia 2 de fevereiro, protocolados na presidência dessa casa. No dia 5 de fevereiro, a presidência fez o ato de criação dessa CPI. No dia 26 de fevereiro, nós instalamos essa CPI, elegemos o presidente, e o presidente imediatamente escolheu o nosso relator Luiz Sérgio. No dia 5/3, nós aprovamos o plano de trabalho dessa CPI, inclusive as subrelatorias que tem se mostrado aqui já na dinâmica de trabalho um ganho para essa CPI, e foi uma criação, uma decisão do presidente dessa CPI, que é o deputado Hugo Mota, do meu partido, do PMDB. Por que eu falo isso? Porque de lá para cá, parece que faz tanto tempo, mas nós começamos de fato a trabalhar essa CPI no dia 5 de março. E a gente tem feito reuniões e esforços físicos, inclusive, dos membros dessa CPI, para que ela ande bem e ande rápido. Na terça-feira, nós aprovamos 103 requerimentos. Em acordo, nós conseguimos conduzir um acordo, não um acordo para fazer acordo para jogar as coisas por debaixo dos panos, não. Um acordo para dar funcionalidade e dar andamento para essa CPI. A rigor, nós temos já trabalho para 2, 3 meses, até para fazer todas as oitivas já aprovada, estudar todos os documentos que já temos em mãos e aqueles que chegarão. Vejam como a gente tem trabalhado. E, obviamente, a gente vai aprovar mais coisas em breve, na próxima reunião de deliberação. Então, nós do PMDB, que temos a presidência da casa, que temos a liderança do maior bloco dessa casa, que temos o presidente dessa CPI, temos a obrigação de pedir aos membros da CPI, aos diversos partidos, aqueles que polarizam por questões ideológicas, ou por disputa de espaço, ou até por compreensão dos fatos mesmo, né, de que a gente dê essa estabilidade para que a CPI continue avançando do jeito que está avançando, que nós estamos indo bem. E o passar das semanas e o passar dos meses é que vai comprovar que essa CPI de fato veio para concluir um relatório e subrelatórios vigorosos que vão dar a essa casa e a CPI o tamanho que ela merece. Então, presidente Hugo Mota, dizer que nós do PMDB estamos aqui não só lhe dando esse respaldo, como dizendo que estamos trabalhando
diuturnamente, montando perguntas, requerimentos, estudando os próximos passos. A nossa bancada faz perguntas aqui combinadas, na bancada, acertada, em cima de uma estratégia de dar suporte para que o senhor, os subrelatores e o relator, de fato, tenham condições de fazer um trabalho consistente. E as perguntas a gente faz depois na minha fala. Agradeço a Vossa Excelência, não tenho dúvidas de que esta CPI ela vem realmente para fazer um bom trabalho e dar as respostas que a sociedade brasileira cobra nesse momento da Câmara dos Deputados. Ainda existem alguns líderes inscritos, porém a palavra não foi pedida. Vamos agora para a lista de inscrição para debates dos membros da CPI. O primeiro inscrito é o Dr. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Diga-se, aliás, que chegou aqui às 8 horas da manhã para se inscrever, são 2h20, mas, enfim, chegamos lá. Senhora Graça Foster, boa tarde, queria agradecer a sua presença. Queria aproveitar a presença do líder do PT, que colocou bem. Eu acho que uma coisa é a instituição, a Petrobras, deputado Cimbá, outra coisa é a gestão / corrupção na Petrobras. Quanto à instituição Petrobras, eu queria convidar o líder do PT e demais membros do PT e do governo para que nós coloquemos em pauta a PEC 370, que institui uma cláusula na Constituição que impede a privatização da Petrobras. Faça essa sugestão na qualidade de autor dessa proposta, que é da lavra do PSDB. Bom, vamos aos fatos. Queria pedir o apoio, portanto, do governo para que nós aprovássemos esse respeito, essa decisão importante para a Petrobras, para o Brasil. Eu tenho em mãos uma entrevista do ex-presidente Lula, nos idos de 2009, longa, e a certa altura ele fala sobre o papel do Estado e ele revela alguns flashes rápidos, coisas do gênero. Se dependesse da Petrobras, ela não gostaria de fazer refinarias. Mais adiante ele diz, mas o que significa uma refinaria? Bom, a primeira coisa é que vai ter um polo petroquímico na região. Esse é o papel do governo. O governo não pode se omitir. Eu penso que ela se deu ao tempo da discussão de Comperd, sobretudo, de Abreu Lima. E ele revela também, na entrevista, que a Petrobras havia encaminhado à presidência, a ele, um estudo sugerindo adiar o cronograma de investimentos de 2013 para 2017. Aquele investimento que a senhora falou do plano de ação da Petrobras. E mais adiante ele culmina dizendo o seguinte, bom, mas para enfrentar esses problemas todos, não teve jeito, né? Convoquei o Conselho da Petrobras para dizer, esse é o momento que a gente não pode recuar. A pergunta que eu faço é a seguinte, nós sabemos que a presidência da Petrobras reporta à presidência da República. É verdade que a decisão do Conselho da Petrobras para que se iniciasse as providências para executar Abreu Lima foram tomadas numa convocação do presidente, numa reunião no Palácio do Planalto? Senhora, essa é uma pergunta. Eu vou fazer as perguntas e depois a senhora responda. Eu queria também, presidente, saber quando é que vão chegar as atas relativas às reuniões de diretoria e atas relativas ao Conselho de Administração da Petrobras. Todas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Queria saber da senhora se a senhora concorda com a afirmação que a indicação do senhor Renato Duque para diretor da Petrobras foi indicação política. Da mesma forma, se a senhora concorda que a indicação do senhor Paulo Roberto Costa também foi uma indicação de natureza política. Para concluir, doutor Otávio Leite. O mesmo em relação ao Cerveró, ao senhor Cerveró. E, finalmente, uma outra pergunta. A senhora sabe me dizer se o senhor Vacari frequentava muito a Petrobras, nos corredores, ia muito às reuniões? E, para fechar, me permita, eu não posso deixar de perguntar isso. Para concluir, deputado. O que se diria para os milhares de brasileiros, trabalhadores demitidos do Comperj, que estão aí perambulando por Itaboraí, por Rio Bonito, enfim, depois de esperarem a perspectiva de um Eldorado, de uma oportunidade, estão aí demitidos por conta da incompetência do governo em relação Agradeço. O que dizer a essas pessoas? Agradeço a Vossa Excelência. Graça Foster. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora Graça Foster, com a palavra. Bom, eu vou aqui puxar da minha lembrança com relação ao ex-presidente Lula.
evidentemente, vou estar falando de 2007, dezembro de 2007 para frente, quando eu era diretora de Gás e Energia. Ele deu, na diretoria da Petrobras, várias broncas. E sempre empurrando a Petrobras para frente, a indústria naval, as refinarias, as térmicas, os gasodutos e tal. E existiu uma reunião no Palácio Planalto, uma reunião do Conselho de Administração, que ele não participou, e que ele fez, aproveitou que nós aqui estávamos em Brasília, e ele falou da importância de se fazer as refinarias, sim, e do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Então, ele foi, de fato, enfático, como costumava ser quando eu ainda tinha oportunidade de ouvi-lo. A decisão foi do Conselho de Administração de aprovar o plano de negócios daquele período com o complexo petroquímico do Rio de Janeiro na sua versão original. Ok, presidente? Ok? Essa é a resposta. Quer dizer, uma reunião do Conselho de Administração no Palácio do Planalto? Não. Nós tivemos uma reunião do Conselho de Administração em Brasília, como já foi aqui também no escritório da Petrobras, como já foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. Inclusive, numa reunião do Rio de Janeiro de diretoria, ele veio muito brabo falar da importância do conteúdo local, que a gente estava querendo fazer contratação de plataforma fora, de sondas de perfuração fora, ele veio e deu uma bronca geral. Mas sempre muito equilibrado nas suas broncas, e a gente convencia, mostrava isso, aquilo, outro. A reunião que ele participou não era a reunião do Conselho. Ele aproveitou que nós estávamos em reunião e chegou na reunião e pagou geral a importância de se fazer no Brasil tudo aquilo que podia fazer no Brasil. É só isso que eu tenho. A senhora saberia dizer quem subsidiava de informações? Teve Vossa Excelência foi encerrado, nós vamos ao próximo escrito. Os fundamentos é de um líder que quer ver a sua população empregada, a sua população atendida, e cabia a nós, diretores, dizer isso não dá para fazer porque não tem recurso para fazer, ou o mercado não é aqui e ali. Eu tive experiências com o presidente Lula as mais positivas. A fábrica de fertilizantes do Mato Grosso do Sul, cogitava-se que fosse num outro estado. Eu disse, presidente, não tem resultado econômico, isso não se paga, não fica em pé. E a fábrica foi para onde tinha que ir. Quer dizer, então cabe também ao outro lado desagradar o líder e dizer para o líder, olha, isso que você quer não dá para fazer. Então, e aí, você perde seu emprego ou não perde? Sua consciência fica tranquila ou não? Então, o presidente Lula dava bronca mesmo para empurrar para frente. Agora, um homem que sabe ouvir e que reflete sobre a competitividade e a economicidade. Eu vou te dizer que me botou na Petrobras como diretora de Gás e Energia e como presidente da Petrobras. Quem apresentou meu nome ao Conselho foi a presidenta Dilma Rousseff. Eu não sei se devo comentar, eu já não sei mais quem disse de quem eu gostava mais, se era do PT ou se era da deputado Nilson. A Petrobras, mil vezes a Petrobras. E aí nós temos aqui, então quem me indicou foi a presidenta Dilma para ser diretora e para ser presidente. Eu não sei quem indicou Renato Duque, eu não sei quem indicou Paulo Roberto, eu não sei quem indicou Severo. E o senhor Vacari eu nunca vi em lugar nenhum. Nunca viu? Em lugar nenhum. Na televisão. Perfeito. E sobre Comperj? A senhora concluiu já as respostas do deputado Otávio Leite ou ainda tem mais algo a acrescentar? A questão do Comperj hoje, a Petrobras precisa do Comperj, precisa dessa refinaria de 165 mil barris, precisa para hoje, é uma questão de financiabilidade, acesso ao mercado para que a gente possa fazer contratações. Nós estamos sem o balanço auditado, eu tenho certeza que esse balanço está por vir e nós voltaremos ao mercado de capitais, e é isso que eu digo
a todo o povo de Itaboraí, ao meu querido Rio de Janeiro, ao prezado, ilustre deputado do Rio de Janeiro, né, que nós vamos voltar ao Compeg. A Graça não, que a Graça está aposentada, mas a Petrobras volta ao Compeg, sim. Agradeço. Passa a palavra ao doutor Antônio Embaçaí, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Doutora Graça Foster, tem um fato aí que até agora não ficou bem esclarecido, de respeito à exoneração do ex-diretor Paulo Roberto Costa, o Paulinho, né, como era chamado pelo ex-presidente Lula. O fato é que na ata da reunião do Conselho de Administração se discutiu a renúncia, né? Face à renúncia, se discutiu a substituição do então diretor de abastecimento. Está muito claro aqui que foi uma renúncia pela ata, né? E até nessa mesma ata, doutora Graça, tem aqui ao final dela um registro dos agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à companhia no desempenho de suas funções. O fato é que uma ata de conselho de administração de uma empresa, notadamente a Petrobras, é um documento formal, determinante, decisivo, relevante para a tomada de decisões. Quer dizer, ele é que é considerado o documento, talvez um dos mais importantes documentos para a tomada de relevantes decisões, né? O que aconteceu é que durante aquele processo, até no ano passado, a presidente Dilma disse que ela ela disse aos brasileiros, eu demiti o Paulo Roberto Costa. Essa declaração dela está incompatível com o principal documento da Petrobras no que diz respeito à tomada de decisões relevantes. Então a pergunta é a seguinte, quem está com a verdade, né? A ata está dizendo com clareza que ele renunciou, ainda foi muito elogiado, né? E tem uma declaração da presidente dizendo que ela que teria mandado demitir. A pergunta que eu faço é quem está com a verdade. A presidenta Dilma está com a verdade. Essa ata é uma ata, ela não está correta. E na CPI, eu soube grande parte da justificativa, ou do procedimento de como foi a demissão do ex-diretor Paulo Roberto Costa, e foi bem como ele contou na CPI. Se a gente pegar o texto, né, da CPI, a fala do ex-presidente Paulo Roberto, é exatamente como foi. Desculpa, ex-diretor. Foi exatamente daquele jeito. Agora, eu pedi a minha ata, a minha última reunião, foi 6 de fevereiro, né? E eu e meus amigos diretores lá, os nossos 5, né? 5 diretores e mais a Graça, presidente, não tem elogio nenhum, não tem nada. Nós saímos e ponto, né? Então, eu acho que essa ata doutora Graça, essa ata foi publicada no Diário Oficial, tem ela aqui em mãos, está certo? Evidentemente, inclusive até consigna aqui a presença da senhora. Exatamente. Mas está publicado aqui no Diário Oficial que ele pediu renúncia e foi, inclusive, motivo de um registro pelos relevantes serviços prestados à empresa. Inclusive dirigida pelo então ministro da Fazenda, o ministro Guido Mantega. Eu encerro aqui com uma pergunta final, senhor presidente. Pelos estatutos da Petrobras, os membros do Conselho de Administração são responsáveis pela compra de ativos para a companhia? São responsáveis pela compra de ativos e pelos desinvestimentos também. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo inscrito, deputado Admilson Rodrigues. Ausente, deputado Isalci. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, na prática, o que eu vi hoje aqui confirma exatamente o que disse na CPMI anterior. Vossa Senhoria, com todo o mérito que tem pela passagem da Petrobras desde os 17 anos, Vossa Senhoria foi usada pela presidente Dilma para justificar, e vou dizer por quê. Primeiro, eu quero dizer que o que Vossa Senhoria disse aqui hoje
confirma algumas coisas. Primeiro, Vossa Senhoria disse que, quando respondeu aqui ao deputado Nilson, disse que há momentos de engenheiro, de financista e geólogo. Acho que Vossa Senhoria, quando assumiu a Petrobras, não era o tempo de engenheiro. Era o tempo ou da Polícia Federal ou de um bom gestor. Porque Vossa Senhoria acabou de dizer aqui que Venina entregou a Vossa Senhoria denúncias, um pacote de denúncias. Vossa Senhoria, em vez de mandar apurar isso, Vossa Senhoria procurou o chefe dela, contrariando completamente a coisa correta que deveria ser. Até porque o chefe passou agora a pressioná-la e tanto é que mandou para outro país. E outras coisas mais. Vossa Senhoria disse aqui hoje que a questão do sobrepreço, do superfaturamento, da questão dos aditivos, Vossa Senhoria disse que os aditivos foram feitos porque não tinha um projeto básico de qualidade, porque tinha mudanças sucessivas, porque sócios não tivemos mais, como é o da Venezuela, tipo de petróleo, isso disse hoje. Mas no depoimento de Vossa Senhoria na CPI do Senado, Vossa Senhoria não disse isso. Quando indagado pelo senador Pimentel, Vossa Senhoria disse: foi noticiado pela imprensa que as obras foram iniciadas sem aprovação do estudo de viabilidade técnica e econômica. Isso é verdade? Vossa Senhoria respondeu: não é verdade. Nós fizemos o estudo de viabilidade técnica e econômica em todos os processos, em todas as fases. Perguntado ainda, em todas as fases, a construção da Reneste também? A resposta é sim. E depois, Vossa Senhoria disse também: que fatores impactaram a alteração das projeções iniciais no curso da Abreu e Lima? Câmbio, aquecimento de mercado? Vossa Senhoria diz aqui, tivemos um pouco de cada coisa. 95% do que pagamos aos nossos fornecedores são equipamentos muitas vezes importados. Diferentemente do que disse Vossa Senhoria hoje, né, que foi falta de projeto básico. Ora, se Vossa Senhoria era presidente, sabia que esses projetos básicos estavam equivocados ou mal feitos, Vossa Senhoria, como presidente, deveria ter providenciado um novo projeto. Vossa Senhoria disse... Concluir, deputado Exaustivo. Eu vou fazer a pergunta, depois ela responde, então. Só o último aqui, senhor presidente. Vossa Senhoria disse que no período que Vossa Senhoria presidiu, apenas 3 projetos foram aprovados. Quero dizer a Vossa Senhoria que no período de 12 de março a 5 de novembro, teve 33 reuniões do Conselho, onde teve aprovação de 63 aditivos. Vossa Senhoria, como presidente da Petrobras, não achou muito estranho 63 aditivos em apenas 8 meses? Aditivos de bilhões. Então, acho que Vossa Senhoria confessa realmente que, neste período, o engenheiro estava no lugar errado. Era realmente para ser um financista, ou um polícia federal, ou um bom gestor. Palavra. Bom, eu acho que certamente a Petrobras merecia um gestor muito melhor do que eu. E eu não tenho a menor dúvida disso. Com relação às denúncias da Venina, as denúncias da Venina, elas foram específicas, as que eu entreguei na mão do Paulo Roberto, foi sobre o Giovanni, da área de comunicação. Ela me entregou um pacote de documentos internos da Petrobras, da Comissão Interna de Apuração, conhecido já, porque como diretora eu tinha acesso, não era da minha área, porque foi uma questão da área de comunicação, do abastecimento, e o que eu fiz foi dizer ao Paulo Roberto: olha, a Venina está muito aborrecida, está se sentindo sozinha, coisas desse tipo. E passei para ele esse pacote de informações. E o assunto parecia estar resolvido, porque o rapaz tinha proposto a demissão dele já. Ele pegou uma licença de vários anos e, na minha gestão, em 2013, assim que ele retornou ao trabalho, ele foi demitido. Então, essas foram as informações em papel que a Venina me passou. Não tinha corregedoria? Não tinha corregedoria? Não. Tinha comissão interna, tinha documentos do jurídico, documentos da comissão interna. Esse foi o material que a Venina passou para mim.
Com relação ao que eu disse na minha fala da CPI e CPMI, nós tivemos nesse período 9 comissões internas de apuração. E 2 comissões muito importantes, ou 3 comissões muito importantes, muito relevantes, foi a comissão da RENEST, comissão do COPERJ e a comissão da Toyo Cetal, que tratava de vários projetos em várias áreas. E dali nós tivemos a certeza, né, o aprendizado, a clareza de que os projetos básicos, é óbvio, eles quanto mais maduros, mais corretos, menos aditivos nós temos. Aditivos normalmente ou não necessariamente são de escopo, vêm para corrigir erros. Às vezes você tem aditivo de tempo, né? Você tem uma equipe que não tem eficiência, uma empresa quebra no meio do caminho. Eu não sei se foram 99 aditivos, o senhor certamente tem a informação mais à mão do que eu, mas o Conselho de Administração, deputado, ele não aprova aditivos, como ele também não aprova projetos. Então, a responsabilidade da aprovação dos aditivos é toda da diretoria executiva da Petrobras. Só para ser bastante justa, independente... Vossa Excelência era presidente na época. Eu era presidente, eu era da diretoria colegiada, e nós tomamos decisões em relação ao COMPERJ, em relação à RENEST, já por conta dessas comissões internas de apuração, que todos aqueles contratos do abastecimento que foram assinados à época do diretor Paulo Roberto, que estivessem com questionamentos no TCU, nós não aditivaríamos mais aqueles contratos, a menos de casos excepcionais julgados pelo jurídico. Então, nós fizemos uma série tomamos uma série de providências em relação a esses projetos aditivos. Quando eu disse que na minha gestão 3 projetos novos, à exceção dos vários projetos aprovados na área de exploração e produção. Então, esses projetos que têm uma margem pequena, ou o nível de amadurecimento do projeto era relevante, ou então eles não seriam aprovados. Agradeço, senhora Graça Foster. O próximo inscrito é o delegado Valdir. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, antes de iniciar meu tempo, eu queria pedir para Vossa Excelência a possibilidade de estar divulgando o disco de denúncia que a gente criou, é o 3215-2645. 3215-2645. Agora eu gostaria de iniciar nossas perguntas. Senhora, eu vou fazer as perguntas, considerando que o tempo é exíguo, eu vou fazer as perguntas primeiro, no meu tempo, porque elas são 8 ou 9 perguntas, e depois, se a senhora puder responder, ok, se tiver dúvida alguma, a gente refaz. Eu gostaria de saber que a imprensa divulgou alguns salários, inclusive da senhora e dos demais diretores. Eu gostaria de saber, se possível, qual era esse salário de cada um dos diretores principais, a média e o da senhora. Eu gostaria de saber também, já como pergunta, o TCE multou a senhora em R$265 mil. A senhora já pagou essa multa? Quem pagou? Eu gostaria de saber quem fez o pagamento, considerando que vários órgãos, além da Petrobras, Correio e outros órgãos foram utilizados na última campanha eleitoral. Então eu gostaria de saber quem que pagou isso daí. A senhora também confirmou vários erros de planejamento, mas alegou que foi exclusivamente trabalho técnico. Eu vejo que foram muitos erros. Abreu de Lima, em Pernambuco, a senhora trabalhou diretamente na implantação dos gasodutos da Gazene, foi criada na Petrobras uma empresa de fachada laranja, como a cor da senhora, e depois a Sete Brasil, que está nessa situação que a senhora bem sabe. A senhora e a Dilma fizeram parte do conselho também que aprovou a compra de Passadina, prejuízo de 1,6 bilhão. Fazer negócios escusos é uma missão que foi delegada por quem? Lula, Dilma, o PT foram negligentes, omissos, imperitos. A senhora é uma perita, a senhora é profissional. Então eu gostaria de quem é a culpa disso? Quem vai pagar isso? Os acionistas que vão quebrar, o povo brasileiro, diretores ou o conselho de administração? Outra pergunta que eu gostaria de fazer. O senhor José Alcides é de extrema confiança da senhora.
eu vi que a senhora disse que tem muito apreço pela Bolívia, foi no início da sua fala, a senhora gosta demais da Bolívia. Ele recomendou pagar uma série de aditivos em obras de termoelétricas, gasodutos envolvidos nesse escândalo. A senhora confia nele realmente? A senhora era a diretora responsável, ele foi indicado, ele substituiu. Isso é verdadeiro? Urucu, o gasoduto Urucu, Manaus foi orçado em 1 bilhão e 200, custou mais de 4 bilhões. Evo Morales fez uma ligação para alguém aqui no Brasil e conseguiu um valor maior no contrato de 434 milhões. Esse amor da senhora pela Bolívia, refere-se a isso? Terminando já, senhor presidente. Para concluir. Para concluir. Em 2012, quando a senhora chegou, demitiu diversos diretores, a senhora tinha conhecimento da corrupção que ocorria ali? Não tinha ouvidoria, advogados, ninguém que pudesse tomar nenhuma providência? Por que os diretores têm participação nos lucros, mas não têm compromisso com a roubalheira que aconteceu? Muito obrigado, senhor presidente. Seriam essas as minhas questões. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Bom, o meu salário, eu não tenho ele como exato, como presidente da Petrobras, R$100 mil, mais ou menos. A imprensa divulgou 700 mil. Não, mas não. Só se for em vários meses. Não. Meu salário era R$100 mil. E como aposentada, eu sou aposentada. E como aposentada, eu não recebo R$100 mil. Eu recebo 10 menos isso, né? Divide por 10 é o que eu recebo. Não sei, a diferença é mínima do salário do presidente para o salário de um diretor, por exemplo. O salário de um diretor é muito próximo ao salário do gerente executivo. PCE, R$265 mil, é fato. Essas multas do TSE, o processo está em fase de recurso para o Supremo Tribunal Federal. E quem vai pagar sou eu mesma do meu bolso. Eu espero não ter que pagar, porque é uma campanha aprovada pelo presidente da BR Distribuidora, uma campanha publicitária, que eu vi de primeira mão quando eu assisti à televisão. Então, nesses 265 mil está incluído aí também essa campanha de televisão que eu vi em primeira mão junto com a nação brasileira. E a mesma coisa na nossa campanha de Petrobras, que eu também vi pela primeira vez, porque a área de comunicação, ela aprova os comerciais em geral, sem passar pela diretoria. Mas, se eu não conseguir sair dessa, eu vou ter que fazer esse cheque de 265 mil e farei. Planejamento do Gazene, Sete Brasil e tudo mais. Bom, o Gazene, eu coloquei aqui para o senhor, para os senhores, que a menos das propinas que foram confessadas, né, pelo senhor ex-colega Barusco, eu tenho um imenso orgulho desse gasoduto. Um gasoduto é diferente de uma unidade fixa no mesmo site, né? Você vai atravessando quilômetros e quilômetros. Então, existe uma série de moradores, existem rochas, travessia de rios. Custos normalmente ficam mais caros. O Gazene, nós consideramos, dentro das métricas internacionais, que ele cumpriu adequadamente o seu papel. Inclusive, o custo dele está dentro das métricas internacionais. O gasoduto, eu não sei se o senhor falou, o Cucuari-Manaus, mas esse saiu, pelos números que eu tenho aqui, 56% acima do valor previsto, na média total. O valor total desse gasoduto, se não me engano, é 4,5 bilhões de reais. E esse número é o número que eu tenho aqui. Então, esse valor inicial, porque o gasoduto, ele é não só a linha-tronco, mas as estações de compressão, ele também teve um GLP duto, que é tudo chamado Urucu-Cuari-Manaus. Então, quando a gente compara esses números, a gente tem que ver direitinho o que é que nós estamos comparando. Ele teve mais 600 quilômetros de ramais para uma série de cidades do interior, aquelas cidades ribeirinhas e tal. Então, ele saiu no custo alto. Eu estive diversas vezes nas obras desse gasoduto.
assim, soluções de engenharia completamente diferentes foram adotadas, e eu não quero me estender em cima de um assunto que eu gosto muito para não aborrecer o senhor, mas uma hora que o senhor quiser conversar sobre esse gasoduto, será um prazer para mim também. Mas saiu muito mais caro. O Alcides, o diretor Alcides, José Alcides, ele me substituiu. Quando ele chegou na diretoria de Gás e Energia, o Gazene já estava pronto, o Urucu-Coari-Manaus já estava pronto, ele não teve a menor responsabilidade nas obras desse gasoduto. A responsabilidade dessas obras é da engenharia, e a Petrobras tem o cliente, no caso o Gás e Energia, assinando junto com a engenharia. A engenharia vem com o orçamento e você paga, mas assina junto. Tem uma responsabilidade estatutária. Então, o Zé Alcides não tem nada a ver com isso. A questão da Bolívia, 450 milhões, o contrato que ele assinou, esse contrato foi aprovado pela diretoria da Petrobras, e ele trouxe um resultado, um VPL bastante positivo, porque nós temos um contrato de 31,08 milhões de metros cúbicos dia para a linha tronco principal do gasoduto Bolívia-Brasil. Mas esse gás adicional é para atender a térmica de Cuiabá, um gasoduto que, inclusive, não é da Petrobras. Então, nós tivemos que fazer um contrato adicional com a Bolívia para que ela trouxesse para nós mais gás para atender a essa térmica. E como o despacho termoelétrico está muito alto, porque os reservatórios estão com nível de água muito baixo, nós pagamos esse adicional no preço do gás em menos de 18 meses. Então, deu um VPL, um valor presente líquido positivo. Mas o Alcides, ele é um daqueles que eu digo, meus diretores, que eu indiquei para o Conselho, e é isso. Me foi perguntado sobre demissão, não foi, de diretor? Isto. Eu não demiti diretor porque eu não tenho esse poder nem de demitir e nem de contratar. No caso do diretor Paulo Roberto Costa, é esse entendimento que houve entre o ministro de Minas e Energia e a presidenta Dilma. E o Zelada e o Duque, quando eu entrei, também não sei qual foi o entendimento, mas eu entrei e eles saíram. Ficou duas questões. Já foi concluído o tempo, Vossa Excelência, nós daremos seguimento às inscrições. Temos ainda aqui mais de 30 deputados inscritos. Vossa Excelência caminha por escrito, quando acabar a audiência pública, ela pode responder a Vossa Excelência, garantindo a paridade do tempo de todos que estão inscritos. Próximo inscrito, doutora Luísio Mendes. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, eu vou voltar a tocar no assunto aqui com a doutora Graça Foster, que eu continuo esperando que esse coração petroleiro dela volte a bater e que ela, até o final dessa CPI, a gente consiga, que a doutora Graça nos ajude a resgatar a Petrobras, esse patrimônio nacional, e nos faça entender o que aconteceu lá. Mas eu vou fazer algumas perguntas, doutora Graça, e vou deixar que são algumas, que a senhora me responda no final da inquisição, que a senhora anote, por favor. O senhor Pedro Barusco, quando esteve aqui, nos disse que entendia o sistema de governança e de auditoria na Petrobras extremamente eficiente, e que os roubos, a pilhagem que ocorreu na Petrobras, não era culpa do sistema de governança nem de auditoria, que era culpa de pessoas. E eu não consigo dissociar isso. Eu gostaria de dizer se a senhora concorda com o que disse Pedro Barroso aqui, seu ex-colega, de que o sistema de governança da Petrobras e de auditoria é eficiente. Uma outra pergunta, doutora Graça, é com relação se a senhora conhece a empresa Salvaterra. E se conhece, se ela tem contratos com a Petrobras. E se ele tem esses contratos com a Petrobras, de quem era a responsabilidade por esses contratos? E qual foi a modalidade de contratação dessa empresa? É uma pergunta que já foi feita aqui para a senhora, mas eu gostaria que a senhora fosse mais concisa na resposta. Qual a sua participação na aquisição da refinaria de Pasadena? E se a senhora reputa, a senhora já disse aqui de maneira muito corajosa, que foi um mau negócio para a Petrobras e para o Brasil. E a quem a senhora reputa a responsabilidade por esse péssimo negócio feito pela Petrobras na aquisição dessa refinaria? Ao Conselho de Administração ou a quem mais a essa responsabilidade a senhora reputa? A senhora, com profundo conhecimento da Petrobras, nasceu praticamente e foi criada na Petrobras, entrou como estagiária, saiu como presidente, isso é realmente digno de mérito. Sou uma pessoa com muito mérito pessoal e profissional.
tem a trajetória que a senhora teve. A senhora nunca ouviu falar sobre a sinal exterior de riqueza mostrado por certo funcionário da Petrobras, certos funcionários, seu Pedro Barusco é um deles, que mostravam uma riqueza excessiva comparada aos seus vencimentos como funcionário da empresa. Isso foi apurado dentro da Petrobras, era de conhecimento de todos. O seu Pedro Barroso, seu Renato Duque e seu Pedro Paulo tinham uma vida muito acima das suas possibilidades como funcionários da Petrobras. A senhora, como funcionária de carreira, conhecendo profundamente esses seus ex-colegas, a senhora nunca percebeu que alguma coisa ali não estava em consonância entre os rendimentos percebidos por esses funcionários e os sinais de riqueza que eles transmitiam a todos os funcionários? A senhora nunca sentiu uma dicotomia, uma diferença entre esses valores? Para concluir, deputado. Concluindo já. A senhora, em 2014, doutora Graça Foster, transferiu patrimônios, 2 apartamentos, um no Rio Comprido, outro em Búzios, e uma casa na Ilha do Governador aos seus filhos. Eu gostaria de saber o que levou a senhora a fazer essa transferência. A senhora me parece uma pessoa que gosta de plena saúde, muito ativa ainda. Para essa transferência, eu gostaria de saber o que levou a senhora a fazer a transferência desse patrimônio pessoal da senhora aos seus filhos nesse momento, em 2014. É só isso, presidente. Obrigado. Bom, eu acho que em governança, quando você acha que está bom, está muito ruim, né? Então, quando eu disse aqui que a Petrobras merecia uma presidente mais eficiente que eu em gestão, eu não estou fazendo demagogia. Então, eu não acredito na governança perfeita. Nós temos um sistema interno que não detectou as ações externas da companhia. Os auditores independentes, KPMG, antes da Price, também não. A nossa auditoria também não. A nossa ouvidoria também não. Mas mesmo assim eu acho que a governança precisava ser melhor. E tanto foi que nós criamos, enquanto eu estava presidente da Petrobras, em menos de 50 dias, aí aprovado pela diretoria e pelo conselho, a criação de uma diretoria de governança, risco e compliance, para nos assegurar que aquelas pautas não aparentam cartel, que aquelas pautas têm referências internacionais e nacionais de preço, que o projeto básico está maduro o suficiente, uma série de elementos. Então, eu acredito na melhoria da gestão sempre. Então, eu concordo perfeitamente que a Petrobras merecia alguém muito melhor do que eu na gestão. Mas deixei lá um embrião para isso, que foi a diretoria de governança e compliance, com um diretor, primeiro diretor independente, não indicado pelo controlador. É um diretor de mercado, de uma lista, nós contratamos um headhunter, veio esse diretor, vários candidatos, esse foi escolhido, então eu acho que nós fizemos um trabalho interessante que vai dar bons frutos para a Petrobras, no que se refere à melhoria da gestão. Salvaterra, a área de gás e energia contratou essa empresa Salvaterra algumas vezes. Eu me lembrei disso. Esse nome apareceu para mim logo depois que nós tivemos essa questão da geóloga Venina, e aí apareceu esse nome Salvaterra, e eu procurei saber no Gás e Energia, uma empresa com uma performance muito boa, contratada várias vezes na Petrobras em várias áreas. Participação em Passadina. A minha participação em Passadina... Só um minuto, presidente, com licença. Doutora Graça, eu perguntei se a senhora conhecia a empresa e conhecia a modalidade de contratação dessa empresa. Não. E quem foi o responsável. Porque essa empresa pertence à senhora Venina, uma ex-funcionária. Eu não sei. A minha preocupação é justamente essa. A Venina tinha o marido que tinha uma empresa que trabalhava na Petrobras. A senhora também tinha um marido que tinha uma empresa que trabalhava na Petrobras. Se isso era um hábito dos funcionários da Petrobras, de terem parentes trabalhando na Petrobras com empresas vinculadas a esses parentes. Eu acabei e falo de novo sobre a C. Foster, que fez pequenos serviços